Apocalipse capítulo 5, versículo de 1 a 5. Apocalipse capítulo 5, versículo de 1 a 5. E vi na destra do que estava sobre o trono, sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João está dizendo: e eu chorava muito. João chorou quando viu que não tinha ninguém que pudesse abrir o livro e desatar os seus selos. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-lhe um dos anciãos: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Glória a Deus. A tristeza, o choro, as lágrimas se secaram e a alegria voltou no coração de João. Aleluia. Jesus Cristo venceu. A vitória de Jesus foi completa. Amém? Declara assim comigo: Jesus venceu. E a sua vitória foi completa. Glória a Jesus. Aleluia. Não foi qualquer vitória, não. E quando Ele vence, Ele nos carrega com Ele. Aleluia. Aleluia. Ele vence e nos carrega com Ele. Como Paulo escreveu: somos mais do que vencedores por Jesus Cristo que nos amou. Aleluia. Jesus venceu. Vitória foi completa. A vitória foi completa. Glória a Deus. Jesus é o Verbo. João deixou isso bem claro. João recebe uma revelação diferente dos outros evangelhos. Ele recebe uma revelação de Deus a respeito de Jesus poderoso, porque João conviveu com Jesus, comeu com Jesus, eles dormiam na mesma casa, estavam juntos ali, mas Jesus viu que aquele era diferente, não era um homem, era Deus no meio dele. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia, aleluia. E João, ele pôde presenciar a respeito de Jesus. A vitória de Jesus foi completa, porque Jesus venceu o pecado na carne, para que houvesse um resgate. Quando a gente vê no Antigo Testamento, foi necessário o Filho de Deus tornar-se homem, como está escrito em João no capítulo 1, no Evangelho. O Verbo se fez carne. Era necessário, para salvar o homem, Deus tinha que se fazer homem. Somente parentes podiam fazer isso, resgatar parentes, como está lá no Antigo Testamento, quando Boaz resgatou a Noemi e casou-se com Ruth, resgatou. Esse resgate tinha que ser feito por parentes. Tudo que Jesus fez estava dentro da palavra. Jesus não fez nada fora da palavra. Jesus cumpriu toda a lei. Então tinha que ser parente. Como era esse parentesco? Jesus tinha que ser homem como nós, tinha que se tornar-se carne como nós, tinha que se tornar-se ser humano como a gente, viver como a gente, debaixo dessa carne, para poder alcançar o homem. Jesus venceu o pecado na carne. Romanos capítulo 8, versículo 3 nos diz assim: porquanto aquilo que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne,
A lei não podia salvar, porque a lei tinha ditames, tinha regras, mas a lei não tem a solução. A lei não tinha salvação, só tinha as regras, os ditames. Deus enviando, porque o que era impossível à lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, como homem. Não que Jesus era pecador, viu? Como homem, em semelhança. Não quer dizer que Jesus veio como pecador, não. Jesus era santo, ele se fez carne. Por que Jesus era santo? Ele nasceu de uma semente de Deus. O Espírito Santo gerou a semente dentro de Maria. Não foi o homem, não foi o José que teve contato corporal com ela. Jesus era santo. Jesus era santo. Deus utilizou o ventre de Maria para que o Filho de Deus pudesse nascer. Então o Filho, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, que pelo pecado condenou o pecado na carne. Aleluia. Jesus venceu o pecado na própria carne. Aonde Adão, lá no princípio, pecou, foi derrotado na carne. O primeiro Adão foi derrotado na sua carne. O segundo Adão venceu, pagou o pecado na sua própria carne para vencer. Aleluia. Venceu o pecado, venceu o diabo e venceu o mundo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Era necessário. Adão peca e transgride contra Deus, então Deus se faz da semelhança de homem para alcançar o próprio homem. Já que a lei era incapaz, a lei era impotente para nos libertar do domínio do pecado. A lei só mostrava o pecado, mas não tinha solução para o pecado. Então Deus envia o seu próprio Filho em semelhança de carne. O Verbo se fez carne para condenar, porque para aniquilar o pecado na carne. Então a vitória de Jesus, ela foi completa. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Jesus venceu o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus cumpriu toda a lei por nós, Ele venceu por nós, e nós vencemos também. Glórias ao nome do Senhor. Quando Jesus entrega a sua própria vida, derramando o seu precioso sangue, quando Ele entrega ali no Calvário a sua vida, e derrama o seu sangue precioso, porque isso era feito no dia da expiação. O cordeiro tinha que derramar o seu sangue, e o cordeiro tinha que ser morto. Isso aconteceu com Jesus também. Ele estava cumprindo todos os ditames da lei. Jesus então, quando Ele entrega a sua própria vida, derrama o seu precioso sangue, naquele momento o pecado com toda a sua força estava sendo vencido. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Você pode dar glória a Deus? Fala comigo assim: eu sou livre. Jesus me salvou. Jesus pagou o preço pelo meu pecado. Eu não devo mais nada ao diabo, nem à lei, nem ao mundo, porque Jesus pagou o preço por mim. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. É por isso que homem algum podia fazer a obra que Jesus fez. Nenhum mais crente de todos os tempos, o homem mais santo, ninguém podia. Tinha que ser o próprio Deus para fazer isso. Deus amou o mundo de tal maneira. A expressão do amor de Deus está no seu próprio Filho. Entrega o seu amado, o seu unigênito, para morrer por os pecadores. A maior expressão de amor de todo o universo é quando Deus entrega o seu próprio Filho para morrer. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia,
Aleluia, Jesus venceu o pecado. Aleluia, a igreja vence. Você nunca pode dizer: olha, mas eu não consigo. Consegue sim. Sabe por que você consegue vencer o pecado? Mas está me atordoando, está mexendo com a minha mente, está mexendo com o meu corpo. Você consegue vencer, porque Jesus já venceu por você. Aleluia. Declara a palavra de Deus: Jesus venceu por você na cruz do Calvário. Você pode vencer. Não entra com essa conversa: mas eu não tenho força. Tem, porque a tua força vem de Deus, e Ele é poderoso para vencer por você. Glória a Deus. Nunca se entregue achando: não dá. Dá sim, porque a força não é tua, a força é do Senhor. Foi Ele que venceu. O Espírito do Senhor está em nós, e é na força do Espírito Santo que nós vencemos todas as batalhas da carne. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 14, olha. Porque o pecado, olha só, é importante saber, porque tem muitas pessoas que falam: mas amado, você tem que ficar com a palavra. Porque o pecado, 6:14 de Romanos: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Não está mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. É a lei do Espírito de vida que nós vivemos agora. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não estão mais debaixo da lei, mas agora estão debaixo da lei do Espírito de vida. Glórias ao nome do Senhor. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam agora segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida. Glória a Deus. Em Cristo Jesus. Você veja bem, quando Paulo sempre escreve em Cristo, porque é tudo dele. É Ele que venceu, é Ele que garantiu a vitória, é Ele que vence por nós. Tudo é por Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Sou livre, você é livre. Não pode ficar sujeito aos ditames mais da lei. Paulo lutou muito isso, principalmente quando você lê a carta de Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, aquelas pessoas querendo às vezes misturar o evangelho com a lei, para colocar aquele peso em cima dos crentes que se convertiam. Paulo: poxa, que negócio é esse? Vocês não estão mais escravizados debaixo da lei? Não, agora nós estamos debaixo da graça. É Jesus quem reina agora. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. É a lei do Espírito de vida. Glória a Deus. Você respira: eu sou livre, porque Jesus pagou o preço por mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Vivemos hoje debaixo da graça e usufruindo em Cristo uma vida abundante. Em Cristo você usufrui uma vida abundante. Aleluia. Uma vida maravilhosa. Vida eterna em Cristo, vida abundante em Cristo Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Uma das últimas declarações de Jesus na cruz, que abalou o inferno, Jesus fez algumas declarações no final da sua crucificação, no momento final, perto de ele estar partindo ali, de ele expirar. Mas uma declaração que impactou o inferno foi essa: tetelestai, está consumado. Glória a Deus. Jesus ali estava declarando vitória da igreja. Glória a Deus. Vitória da igreja. A dívida estava sendo paga com o seu próprio sangue. Jesus pagou a dívida com o seu próprio sangue. Tetelestai, a dívida foi paga.
Glória a Deus. Você não deve mais, porque Jesus pagou toda a nossa dívida na cruz do Calvário. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É tão maravilhoso você ter consciência disso, você saber disso, para não ficar debaixo de tames de lei, debaixo de alguém que fica querendo te escravizar. Não, tem que ser assim, hein? Cuidado, tem que ser aqui. Que nada, meu irmão. Você vive a lei do Espírito de vida. Você não vive mais debaixo do chicote da lei. Você está debaixo da graça. E quem rege a tua vida é o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Pode falar comigo? Eu sou livre. Fala comigo. Esta igreja é livre em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Jesus venceu o império da morte na sua ressurreição. Apocalipse 1, 17 e 18. Jesus venceu a morte. Ninguém tinha vencido. Era o maior inimigo dos homens, o terror dos lares, o terror das famílias, o terror de todos os homens desde o princípio era a morte. Mas Jesus pisou firme, ele venceu a morte. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. E eu, João, quando o vi, ele viu Jesus ressuscitado, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele venceu o inferno, o império da morte. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. A ressurreição de Jesus, ela marca a primeira vez na história que alguém ressuscitou dos mortos para nunca mais vencer. Você não ouve isso acontecer. Mas as pessoas que ressuscitaram no Antigo Testamento, aconteceram algumas vezes, mas eles voltaram a morrer. Mas Jesus é o único na história que ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer, porque Ele é a própria vida. Aleluia, glória a Deus. A ressurreição de Jesus, poderosa, glória a Deus. A morte, ela não tinha poder sobre Jesus, o Filho de Deus. Por mais que ela quisesse, ela não tinha o poder sobre o Filho de Deus. E a Bíblia diz ainda que Jesus derrotou aquele que tinha o poder e o pavor da morte. Porque a morte, sabe quem tem o poder e o pavor da morte? É o diabo. Paulo escreveu isso. Porque a morte traz pavor, e todos os homens ficam debaixo do pavor por causa dela. Mas Jesus derrotou, porque Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, falando de Jesus, participou das mesmas coisas, que Jesus se fez homem, para que pela morte aniquilasse, pela morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Por que o diabo tinha o poder da morte? Por causa do pecado. Ele tomou posse, ele aterrorizava os homens através da morte. E ainda, versículo 15: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O ser humano sempre sujeito, escravizado pelo pavor da morte. Atos capítulo 2, versículo 24: mas Deus ressuscitou Jesus dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Glória a Deus. Por quê? Jesus é o próprio Deus, Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Era impossível que a morte segurasse, era impossível que a morte retivesse a própria vida. Não podia. Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro estava morto. Jesus: eu sou. Aleluia, glória a Deus.
E a ressurreição e a vida chegou no sepulcro de Lázaro e gritou para fora do sepulcro, lá fora: Lázaro, sai para fora! E agora? A morte, o império da morte. Opa, é o Filho de Deus, não tem jeito. Libera o Lázaro aí. Aleluia. É esse Deus que você serve, é esse Deus que a igreja serve, poderoso. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que salva, que cura, que liberta, que abre porta, que transforma, que resgata o pecador do meio do lamaçal de pecado. É esse poderoso Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um, está falando do Adão, né? Por causa do pecado de Adão. Pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte reinou em todo o mundo. Muito mais agora os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! Você pode dar glória a Deus. Olha que versículo maravilhoso. Se pela ofensa de um e por meio de um só veio então a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando você, pecador, como nós pecadores, chegamos a Jesus, reconhecemos que Ele é o Senhor, que é Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, porque para se chegar a Jesus e receber perdão, tem que ter arrependimento. Sem arrependimento não tem perdão. Tem que se arrepender. Eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador. E nesse momento, quando você se prostra diante dele, que aconteceu naquele dia que você aceitou Jesus, naquele momento há um mover no céu. A Bíblia diz que os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende. Naquele momento o sangue de Jesus vem sobre você e te purifica de todo o pecado. As amarras são quebradas, as cadeias são quebradas. Naquele momento que você confessa Jesus como teu Salvador e Senhor, aleluia, você vence o diabo. Aleluia. Naquele momento que você aceita Jesus de todo o teu coração, o teu nome é escrito no céu, no livro da vida. Pastor, é salvo assim? Imediatamente? É salvo assim. Na hora. É na hora. A palavra ela se cumpre. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus e no teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Glória a Deus. Fala comigo, eu sou salvo. Não precisa ter vergonha não. Eu não sei. Isso aí, irmão, isso aí não cabe para crente salvo, não. Você é salvo? Eu sou salvo. Aleluia. Você pode não ter muita coisa, não ter muita condição de muita coisa, mas você pode dizer de boca cheia: você é salvo? Eu sou salvo. Mas por quê? Jesus morreu por mim, eu me entreguei para Jesus, eu sou salvo. E tem mais uma coisa: eu vou para o céu. Aleluia. É o salvo. O salvo ele é diferente, ele vai morar do lado de Jesus. Aleluia. Foi o que Jesus disse para a igreja: tenho visto alguns ali, há um grupo de pessoas que não se contaminaram.
Eu quero estar incluído entre esses. Estes andarão comigo de branco. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja vai receber uma veste branca e nós vamos andar do lado do nosso mestre. Já pensou você andar do lado daquele que é a luz do mundo? Porque a sua presença brilha tanto que o céu não tem energia elétrica. A presença do Cordeiro vai iluminar o céu. Sabe o que é isso? Eu não tenho ideia muito, irmão. A glória, aleluia, glória a Deus. Eu sou salvo. Aleluia, é a maior vitória, é a maior bênção, é o maior presente, é ser salvo para Jesus. Glória a Jesus, aleluia, a graça de Deus, aleluia, manifestada no sofrimento de Jesus. Ela se manifesta no seu sofrimento, ela manifesta no seu sacrifício, ela se manifesta quando o sangue de Jesus é derramado, ela se manifesta quando Jesus morre na cruz, e ela se manifesta na ressurreição do unigênito do Pai. A graça de Deus está sendo manifestada aos homens pecadores. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Hoje é Santa Ceia, aleluia. Jesus pode vir hoje buscar seu povo, aleluia. Diante desta vitória completa de Jesus, quando nós lemos no Apocalipse capítulo 5, eu li do capítulo 5, versículo 1 ao 5, agora versículo 9 ao 14, quando diante dessa vitória completa, no capítulo 5 do versículo 9, fala do novo cântico entoado no céu, em honra ao Cordeiro que venceu, aleluia. Aleluia, um novo cântico é entoado, Apocalipse 5, versículo 9 em diante. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar, era um cântico, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo e língua e povo e nação. Quer dizer, não fica fora ninguém, dialetos, língua, povo, nação, ninguém fica de fora, todos têm acesso ao Senhor. Compraste para Deus, foste morto e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo, de toda língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, que era o número dos milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ação de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, a dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aleluia, aleluia. Uma nova canção, um novo cântico vai ser entoado no céu ao Cordeiro, segundo alguns escritores estudiosos da Bíblia, que é uma canção resultante da redenção, resultante da obra expiatória de Jesus pela humanidade perdida.
ela distingue das canções cantadas no céu antes do trabalho da redenção fosse consumado. As canções de adoração sempre foram cantadas no céu, sempre foram. Você vê em Jó capítulo 38 versículo 7: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Sempre houve, mas agora as canções de adoração, elas são celebradas. Aleluia. A canção da redenção é uma canção diferente. Aleluia, aleluia. Ela é cantada e sempre será cantada, à medida que milhões de remidos continuam sendo levados ao céu, à medida que milhões de redimidos são transformados e têm o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Essa nova canção do céu é cantada. Segundo outros escritores também, outros estudiosos da Bíblia, diz que essa canção do céu é o Evangelho. Aleluia, é o Evangelho. Que o Evangelho, ele não é por um tempo. O Evangelho é poderoso, ele é eterno, ele nunca termina. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Diante da vitória completa, o novo cântico é entoado no céu, em honra ao Cordeiro que venceu. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Você veja no Salmo 40, versículo 2 e 3: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Depois fez o quê? E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Está lá no fundo do poço sujo, de repente arrancado de lá, então vem um novo cântico na boca. Isso acontece também na vida do crente que aceita Jesus. Aleluia. As coisas velhas são passadas e um tempo novo começa. Um novo cântico na boca do crente se inicia também. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Jesus é digno. Aleluia, levanta a tua mão comigo. Jesus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Fala comigo: Jesus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, porque Ele realizou o que nenhum outro ser em todo o universo poderia realizar. Ele realizou a obra completa de salvação. Jesus é vencedor, e eu venci também com Ele. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Jesus vence. E você que está com Jesus, tão frágil, mas venceu o diabo, venceu o mundo, o pecado, venceu o inferno. Do lado de Jesus você vence tudo com Ele. Sabe por quê? Nós morremos com Ele na cruz. Aleluia, fomos crucificados com Ele, ressuscitamos com Ele e vivemos para Ele, para a sua glória. Glórias ao nome do Senhor. Apocalipse 7:10: e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que assenta-se no trono, e ao Cordeiro. A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Aleluia. Aí está o Pai e o Filho. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. E Apocalipse 4, versículo 11: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. E estamos aqui nesta tarde, já anoitecendo, para glorificar o nome de Jesus, para participar da Santa Ceia, não como alguém derrotado. É assim mesmo, é um costume. Não faça isso por um costume. Você está participando do sangue do Cordeiro pela fé.
Pela fé você está comendo do pão que simboliza o corpo de Jesus, que foi partido, que foi ferido com cravos profundos, que entraram e atravessaram as suas mãos. Jesus ficou preso na cruz com aqueles cravos nas suas mãos e nos seus pés. É o símbolo desse pedaço de pão, simboliza a sua carne, que foi ferida, que foi chicoteada pelos homens, que foi esbofeteado. Os homens esbofetearam a Jesus até cansar. Eles colocaram uma coroa de espinho com espinhos de acácia compridos. Aquilo parecia o espinho de acácia, ele parece um ferro, de tão duro que é. E quando eles colocaram sobre Jesus aqueles espinhos de acácia, eles pegaram uma cana, um pedaço de madeira, e bateram sobre a cabeça de Jesus, para aquilo penetrar. E penetrou na carne, na cabeça de Jesus, e o seu corpo começou a ficar, o seu rosto começou a ficar deformado, inchado. Ele nunca mal nenhum fez, ele só abençoava, aquelas mãos só abençoavam. Ele veio por causa daqueles homens. Jesus veio por causa dos homens pecadores e maus. Agora está recebendo. Sabe o que Jesus está recebendo? Jesus está recebendo a espada. A espada da justiça está caindo sobre ele, da justiça de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Jesus está recebendo o preço da justiça. Suas mãos são feridas, seus pés são atravessados por um cravo. Jesus ficou cravado na cruz, sanguentado, e depois ainda lhe enfiaram uma lança no seu lado, que atravessou o seu lado, atingindo praticamente o seu coração, e dali saiu sangue e água, e corriam pelo madeiro até cair ao chão. Era o Cordeiro de Deus. Você veja bem que antes disso ninguém podia tocar em Jesus. Antes de chegar o tempo, ninguém podia tocar em Jesus num fio de cabelo dele. Ninguém tinha autoridade para prender, ou maltratar, ou machucá-lo. Mas quando chegou o tempo em que o Cordeiro teve que cair nas mãos dos tosqueadores, que o Cordeiro teve que ir para o matadouro, ele fechou a sua boca, ele não abriu a boca. Era o caminho da cruz. Antes disso ninguém podia tocá-lo, mas quando chegou o momento, ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida. Ele disse para os discípulos: ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Depois torno a tomá-la, porque este mandamento eu recebi do meu Pai. Aleluia! Aleluia! Ele morreu, ele sofreu, seu sangue foi derramado por completo, todo o seu sangue foi derramado, aquele sangue poderoso, até hoje ele está fazendo efeito. É um sangue que não perde efeito por toda a eternidade, porque é o sangue do Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Nesse momento, milhares de homens e mulheres estão sendo purificados pelo sangue do Cordeiro. Muitos estão sendo perdoados e purificados pelo sangue da cruz, porque o sangue de Jesus é vivo. Aleluia. É o sangue do Filho de Deus. É assim. E o Cordeiro, segundo a lei da expiação, ele tinha que ser morto. Ele tinha que derramar todo o sangue do Cordeiro na expiação era morto, era derramado. E o Cordeiro tinha que ser morto e colocado no altar. O altar tinha 4 pontas. Em cada ponta tinha que o sacerdote botava sangue, molhava sangue do Cordeiro em cada ponta. Aquele altar era a cruz. A cruz tinha 4 pontas, e cada uma das pontas estava molhada com o sangue do Cordeiro de Deus. A cabeça, as mãos e os pés.
Ele entrega-se como oferta. Aleluia. Ele mesmo é o sacrifício. Ele mesmo é o sacerdote, é o sumo sacerdote que apresenta ao Pai o seu sacrifício. Pai, aqui está a minha vida pelos pecadores. Hebreus nos diz que Jesus, ele vai, aleluia, e entra num santuário não feito por mãos, no céu, e apresenta ao Pai, aleluia, o seu sangue. E diante do sangue do seu Filho amado, o Pai olha para mim e para você e diz: ele está perdoado, está perdoada, está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado, porque Jesus venceu. Aleluia! Pastor, que coisa é essa que tu sente? Que alegria, amado. Quando eu começo a meditar nessas coisas, eu começo a ler. Quando você lê a palavra de Deus na oração e começa você vê Deus ali, você vê Jesus ali, você vê o Espírito Santo movendo sobre tudo. Ali estava o Espírito Santo movendo sobre tudo. Aleluia. Ele foi sepultado. Aleluia. Ele não tinha um sepulcro nenhum para morrer, mas um homem rico chamado José de Arimateia disse: deixa que o corpo dele fica no meu sepulcro. Ele foi sepultado num sepulcro de um homem rico. Aleluia. Mas ao terceiro dia, Pedro escreveu em Atos dos Apóstolos: a morte não pôde segurá-lo. Ao terceiro dia, a luz raiou, a luz brilhou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. Aleluia. Ao terceiro dia, ele ressurge dos mortos. Aleluia, glória a Deus. Ressurge dos mortos para sempre. Aleluia, ele venceu e nós vencemos com ele. Aleluia. Há muitos motivos para se alegrar no Senhor. Tem como, não dá para conter, não dá para segurar. É tanta maravilha. Eu sei que se Jesus se apresentasse agora aqui, se revelasse visivelmente para vocês aqui, muita gente ia ficar: realmente seria tremendo. Mas pela fé, você não precisa ver. Bem-aventurados que não viram e creram. Ele está entre nós, porque o Espírito do Deus vivo está aqui, e Ele está movendo entre a igreja, no meio da igreja. Aleluia. E se alguém está doente nesta noite, seja curado agora no poder do nome de Jesus. Se tem alguém triste, que tem alguém amargurado, receba a cura, receba a restauração, a alegria do céu do teu espírito. Aleluia. Se há algo que está te preocupando, o poder de Deus está aqui nesta noite para manifestar milagre na tua vida hoje, para abrir essas portas que estão fechadas, porque há poder no nome daquele que venceu. Há poder no nome de Jesus. Vamos ficar em pé?